Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando do tempo joanino, a chegada da família real da corte portuguesa no Brasil. Nós vimos que eles vieram para o Brasil fugidos de Napoleão. Fugiram do exército de Napoleão que estava invadindo Lisboa. Por quê? Portugal se aliou à Inglaterra e a França e a Inglaterra estavam em momento de guerra. E Napoleão Bonaparte, o imperador da França, estava proibindo o comércio com a Inglaterra. E Portugal dependia da Inglaterra financeiramente, por conta de empréstimos, compra e venda de produtos, de matéria-primas vindas do Brasil. Então, Portugal, aliado à Inglaterra, teve que fugir para o Brasil. Continuando os nossos estudos, vamos falar aqui. Nós vimos o quê? Que a corte portuguesa veio para o Brasil, mas eles vieram por qual meio de transporte? Naquela época, em 1800, eles vieram de navios, caravelas, né? E hoje em dia, a gente faz esse trajeto de que forma? De avião. Podemos fazer de navio também, mas a maneira mais rápida é o avião. Então veja aqui, hoje para viajar de Portugal para o Brasil é possível vir de avião. Em 1807, quando a família real portuguesa fugiu para cá, não existiam aviões. As viagens de um continente para o outro eram feitas em navios, eram perigosas e podiam durar meses. Como será que era essa condição de viagem de navios lá de Portugal para o Brasil? Nós também vamos ver isso um pouco no decorrer dos nossos estudos. Mas para continuar, vamos aqui na seção com a lupa na mão. Vejam aqui. Leia o texto a seguir, escrito pelo historiador brasileiro Boris Fausto, e descubra como foi a viagem da corte portuguesa. Em seguida, responda as questões. Então, vamos ver aqui como que foi essa viagem. Será que as condições de higiene, de alimentação, como que era isso? Houve muita confusão no embarque e a viagem não foi fácil. Uma tempestade dividiu a frota. Os navios estavam superlotados, daí resultando falta de comida e água. A troca de roupa foi improvisada com cobertas e lençóis fornecidos pela marinha inglesa. Para completar, o ataque dos piolhos obrigou as mulheres a raspar o cabelo. Nossa, vejam bem, pessoal. Só pensando nessa questão do piolho, como será que eram as condições de higiene? Nós vimos que faltou o quê? Comida, faltou água, como eles também tiveram que sair muito às pressas e correndo, o desespero na hora de embarcar e muitas pessoas para embarcar também. O que aconteceu? Os navios ficaram superlotados, muito cheios. Então, de acordo com isso que nós vimos até aqui, vamos responder essas questões. Por que será que houve confusão no embarque da corte? Por que houve essa confusão? Porque eles estavam querendo sair rapidamente de Portugal, fugindo do exército francês, não é? Então, vamos colocar aqui, então aquela tensão, aquele momento de nervosismo, ansiedade, de querer sair logo e fugir do exército, causou confusão no embarque da corte. Então, vamos lá, número 1. Atenção. Ante a invasão francesa, e ao medo
e uma. Viagem longa e perigosa. Isso foram alguns dos motivos que levou àquela confusão no embarque. Além, pessoal, das pessoas não terem locais também para dormir adequadamente, houve muitas questões de infestação de ratos nos navios, as pessoas se enjoavam por conta do balanço e então passavam mal. E como que era a questão de acesso à medicação que não tinha, acabavam pessoas falecendo no trajeto e aí eram jogadas ao mar, como que não tinha nem ter muitas vezes como fazer o enterro. Então eles muitas vezes não esperavam chegar para fazer isso, jogavam as pessoas ao mar. Número 2. A viagem para o Brasil foi confortável ou desconfortável? E por quê? Depois de tudo isso que nós lemos, que a professora falou também da questão, mais um detalhe, da ventilação. Não tinha uma boa ventilação nos quartos dos navios, nas partes onde as pessoas ficavam durante a viagem, né? Então, de acordo com tudo que nós vemos, as condições, as viagens eram muito desconfortáveis, longas, sem roupas adequadas, alimentação, não é? Então, vamos responder aqui o número 2. Desconfortável. Vou trocar a minha caneta, que essa tá meio ruim, né? Vamos lá. Desconfortável. Pois os navios estavam superlotados não havia comida, água e coberta para todos. Para todos, além da infestação de piolhos, né? Do ataque dos piolhos. Além de ter ocorrido o ataque de piolhos. Final. Então, com certeza foi uma viagem muito desconfortável. Você conseguiria viajar faltando alimentação, faltando coberta, faltando água e ainda por cima de ser atacada por piolhos? Imagina que horror, não é? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre a corte portuguesa. Antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei europeu havia viajado para a América. Os reis governavam suas colônias à distância, por meio de funcionários, ou seja, nenhum rei tinha vindo às suas colônias na América para trabalhar ou comandar. Tinham aqueles que trabalhavam para eles, os seus funcionários, então eles exerciam esse papel na colônia. Por isso, os moradores do Rio de Janeiro estavam ansiosos para saber como eram os governantes. Para receber o rei e seus familiares, os cidadãos enfeitaram as casas onde moravam com tecidos e cobriram as ruas com flores. Então veja, a família real
veio para o Brasil no ano de 1807, 1808. E aqui já haviam muitas pessoas que já moravam. O nosso país foi descoberto em 1500. Começou a ser povoado aproximadamente em 1532, 1535. Então aqui nós estamos falando quase 300 anos depois. Quantas pessoas já moravam aqui? Então a chegada de uma família real, do rei, da rainha, do príncipe, era um momento de ansiedade, pois devíamos muito respeito a eles. Afinal, éramos colônias dependentes daquele país. Então as pessoas se organizavam para receber essa família, se organizaram. Então vamos lá. Uma grande família. Você tem irmãos? Quantos irmãos você tem? Hoje é comum que os casais tenham poucos filhos, porém antigamente era diferente, pois os casais costumavam ter muitos filhos. Observe a seguir a parte da árvore genealógica do príncipe regente Dom João. Então olha lá, tinha aqui ó, a rainha Dona Maria e o marido dela, Dom Pedro III. Eles tiveram um filho, Dom João. Tiveram outros também, mas nós vamos falar só sobre o Dom João. O Dom João casou-se com a Carlota Joaquina. Então eles tiveram todos esses filhos aqui, ó. O Pedro de Alcântara, o Miguel, Maria Teresa, Maria Isabel, Maria Francisca, Isabel Maria, Maria da Assunção e Ana Jesus. Eles tiveram 3, 6, 8 filhos. Nossa, é muita gente, né? Hoje em dia é muito raro a gente ver uma família tão grande. O que se tornou muito famoso também por muitos brasileiros e mais conhecido foi o Dom Pedro, que é este aqui, ó, Pedro de Alcântara, tá, pessoal? Só para vocês não fazerem confusão. Essa árvore genealógica é só uma pequena parte da família real que veio ao Brasil. Vieram ainda muitos irmãos, primos, tios, cunhados. Então veja, por isso que eu falei, a Dona Maria I e o Dom Pedro III, colocamos aqui só o Dom João, mas eles tiveram outros filhos, tá? Então agora é a sua vez, na sessão Mão na Massa. Você vai desenhar a árvore genealógica da sua família. Pode ser uma parte pequena, iniciando a partir dos seus avós. Então vai lá, avós, pais e irmãos, vocês e os seus irmãos, se tiver. Tá bom, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui com os nossos estudos sobre a vinda da família real para o Brasil. E nos vemos em breve em mais aulas. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau.